Dando continuidade à nossa série de mensagens, vamos ler o texto de Mateus, capítulo 6, versos do 9 ao 13, onde Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E hoje eu quero falar com você sobre o pão que vem de Deus. O pão que vem de Deus. Mateus, capítulo 6, versos do 9 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua presença, ouvindo a tua voz, louvando o teu nome. Senhor, obrigado por esta igreja abençoada, por este corpo de Cristo neste lugar. Senhor, presença de Deus em nossas vidas. Cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada criança que entrou neste lugar. Obrigado, Senhor, porque somos abençoados por esta comunhão. Nos abençoe agora, Senhor, nesta palavra, que sejamos edificados e saiamos daqui, Senhor, fortalecidos por tudo que o Senhor deseja falar conosco. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amados irmãos e irmãs, quando a gente vê uma foto dessa cesta de pães, bate até uma fome, né? Tem alguém que não gosta de pão? Difícil, né? Algum tipo de pão. Vamos lá, esse aí eu não gosto muito, esse aí não é muito não gosto tanto, não ligo tanto. Mas irmãos e irmãs, que coisa deliciosa é quando você acorda de manhã e, né, ainda mais quando o maridão já foi na padaria, antes de você acordar, já preparou uma cesta com pão quentinho em cima da mesa, né? Ou mais ainda na cama, né? Te leva um pãozinho quentinho na cama. Ou os maridos também, quando a esposa vai, né? Vamos trocar também. Quando a esposa já preparou a mesa, deixou um pãozinho quentinho, quando você acorda, você parte o pão, passa uma manteiguinha, um queijo. Que coisa gostosa é o pão. Ou à tardinha, no final de um dia, você se senta à mesa, um pãozinho, um cafezinho passadinho na hora, hein? Meu Pai, que bênção que é. Deixa eu parar porque tá dando fome, né, irmãos? Deixa eu parar. E quando a gente está cercado de pessoas que a gente ama ainda, então, né? Pessoas que nos são especiais, essas pessoas estão acompanhadas de nós, partilhar o pão é algo muito precioso, é algo muito agradável, é algo muito gostoso. E é interessante que aqui na oração que Jesus ensinou, Jesus clama ao Pai: Pai nosso, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E eu quero falar com você sobre este pão que vem de Deus, sobre esta preciosidade que Jesus clama ao Pai. E nós vemos que, na verdade, Jesus não está falando apenas do pão, do pãozinho em si, porque é interessante que o termo que Jesus usa no grego é o artos. Artos no pão é grego, mas é também interessante que o artu, quando vai pôr a mesa ou quando vai temperar o alimento, se usa o artu. Ou seja, é algo que é muito próximo, ou seja, do alimento. A palavra artos, que significa pão, na verdade é um alimento comum. Aqui Jesus, mais do que o pão, Jesus está falando: Deus, o alimento de hoje, o alimento de cada dia me dá hoje. E nós precisamos entender também este texto sobre um princípio básico. E o princípio básico, vocês gostaram da passagem do slide ali? Deixa eu até voltar que teve gente que não viu, hein? Eita! Um princípio básico que nós precisamos entender: Jesus é o próprio pão da vida. Ele mesmo diz em João 6,35: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. E depois ele fala em João 6,51: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. O pão que Jesus pede ao Pai é Ele mesmo, que se dá por nós. O pão que vem de Deus é o próprio Jesus. E entendendo isto, partindo deste princípio, a gente pode entender que o pão no Novo Testamento é interessante. Quando você vê, sempre que fala de pão, se mistura muitos conceitos.
Às vezes está falando do pão físico, alimento. Às vezes está falando do corpo de Cristo. Quando fala aí, partiram o pão. E partiam o pão de casa em casa. Eles se alimentavam junto, mas também estavam participando da ceia. De casa em casa eles iam partindo o pão e participando da ceia do Senhor uns com os outros. Então é muito comum dizer, quando Paulo fala, isto é o meu corpo, né? Quando Jesus fala, Paulo diz o que Jesus disse, né? Isto é o meu corpo partido por vós. Este é o pão que eu parto por vocês. Eita. Acontece. Este é o pão. Então a gente precisa entender que o Novo Testamento realmente está tão misturado este conceito que a gente não dá nem para saber quando que é um alimento físico e quando é um alimento espiritual. E partindo deste princípio, a gente pode, deste princípio básico, né? A gente entende que este pão que Jesus clama, então, é mais do que o filão. Aprendi filão aqui em Piracicaba, né? Se eu falar isso lá no Rio, o pessoal vai estranhar. Filão? É mais do que o pão de sal. Pão de sal vocês conheciam, né? É mais do que o pão francês. É mais do que o pão. O pão que Jesus fala é mais do que o filão. Ele está falando de um alimento muito mais profundo. E partindo desse princípio básico, nós podemos aprender 4 princípios para as nossas vidas. E olha, irmãos, eu não gosto muito dessa coisa assim de 4 coisas para transformar a tua vida. 4 princípios para você ficar rico, 4 princípios para você ser salvo. Não, mas nós podemos aprender do texto pelo menos 4 princípios para a nossa edificação, para crescermos em graça e em sabedoria diante de Deus. E o primeiro princípio é: somos seres dependentes de Deus. O fato de Jesus clamar: Pai, me dê o alimento que eu preciso. Isso já mostra claramente que nós somos seres dependentes de Deus. Na verdade, nós somos seres dependentes. O ser humano é ser dependente. Ser humano é ser dependente. Você não é autossuficiente, independente, autônomo para todas as coisas. Desde que nascemos, se nós simplesmente nascemos e fomos jogados, nós morremos. E em todo tempo, o ser humano é um ser que precisa de cuidado. E Jesus aqui está dizendo: Pai, eu entendo que a minha força, o meu alimento, o alimento que eu preciso, o alimento que o ser humano precisa, vem de Deus. É algo básico que a gente tem. Se Jesus está clamando a Deus, dá-nos o pão, dá-nos o alimento. É porque a dependência de Jesus e a nossa dependência vem de Deus. E disso nós podemos extrair 2 coisas ainda. Deus deseja nos sustentar. Repete comigo: Deus, destaca o desejo. Deseja nos sustentar. Não é algo que a gente clama quando a gente está mendigando na rua. Jesus aqui não está mendigando o pão ao Pai. Ele não está pedindo como alguém que pede e não sabe se vai receber. Como alguém que está quebrado e falido e que precisa pedir ajuda a alguém. Jesus aqui sabe que Deus deseja nos sustentar. Ele é um Pai, como nós vimos na primeira mensagem. Um Pai que deseja cuidar de nós. Um Pai que deseja se revelar a nós. Porque Ele é o Pai que dá o primeiro passo até nós. Então a primeira coisa que nós temos que ter em mente é isso. Deus deseja nos sustentar. Deus quer sustentar a tua vida. Deus quer te dar o pão. Jesus está falando é isso. Clame a Deus e Ele vai te dar o sustento. Clame a Deus e o sustento virá de Deus, porque Ele deseja. E a segunda coisa que nós podemos aprender, ainda que somos dependentes de Deus, é que o nosso sustento só vem de Deus. O nosso sustento só vem de Deus. Talvez você ache que o teu sustento vem do teu trabalho. Talvez você ache que o teu sustento venha da firma que te contratou, ou do seu dinheiro, da sua conta bancária, ou dos seus pais. Deixa eu te falar, se o teu sustento não vem de Deus, você será frustrado. Se o teu sustento não vier de Deus, você será frustrado. Eu não estou dizendo que Deus não usa o nosso trabalho, o suor do nosso rosto para nos sustentar. Eu não estou dizendo que Deus não usa pessoas para nos abençoar, os nossos pais para nos sustentar. Eu não estou dizendo isso. Mas a causa última do nosso sustento é Deus. É Deus. O pastor Cláudio Duarte,
Ele é muito engraçado, não sei quantos conhecem, mas é muito engraçado. E ele conta que chegaram para ele, um economista, e falou: pastor, se o senhor está achando 2015 difícil, espere até ver 2016. Viveremos um tempo de crise, um tempo difícil, um tempo onde as coisas estarão cada vez mais difíceis, haverão cada vez mais demissões no nosso país, o dinheiro estará cada vez mais difícil, as coisas cada vez mais caras. E ele ouvindo, né? E aí ele falou: e aí, pastor, o que o senhor pretende fazer a respeito disso? Dessa crise, o que o senhor deseja fazer? Ele falou assim: eu pretendo não participar dela. Aí, mas como assim? Eu falei: não, você já está me avisando que vai ser difícil, vai ser terrível. Eu não quero participar dessa crise. Porque ele entendia que o nosso sustento último vem de Deus. A nossa paz, o nosso alimento de cada dia não vem das condições econômicas, sociais, psicológicas do nosso país, ou de alguém, de um presidente da República dos Estados Unidos ou da Alemanha, que resolve um dia aumentar uma taxa de juros, aumentar o dólar, diminuir alguma coisa, vender ações ou comprar ações, e isso causa uma tsunami no país inteiro, no mundo inteiro. Se a tua esperança está nessas coisas, nas coisas dessa terra, você será frustrado. Aprenda com Jesus: Pai, me dê o pão, me dê o alimento que eu preciso, me dê o trabalho que eu preciso, me dê a dignidade que eu preciso, me dê a paz que eu preciso. Tudo isso é alimento. 2 princípios básicos, irmãos e irmãs. Primeira coisa, somos seres dependentes de Deus. Segunda coisa que nós podemos aprender: o pão que vem de Deus é um pão integral. A nutricionista aqui deu um sorriso de orelha a orelha. É pão integral, irmãos. Mas não esse pão integral que a gente compra na padaria. Eu digo que é um pão integral porque ele sacia o nosso físico, o nosso emocional, a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito. Tem pessoas que quando veem isso: Senhor, nos dá o pão de cada dia, estão pensando só no alimento. Estão pensando somente nas vestes do corpo. Estão pensando apenas no físico, no pão, no filãozinho. Senhor, obrigado. E quando nós sentamos à mesa, isso é importante fazermos, e nós damos graças: Senhor, obrigado pelo pão de cada dia. Mas o pão que Jesus clama é um pão que está preocupado com o nosso todo. De que vale você ter uma mesa farta, mas não ter uma cabeça tranquila quando deita no travesseiro? De que vale você ter comida, alimento, se você não tem paz na tua alma? Se você vive numa depressão profunda, numa tristeza profunda, se você tem rancor no teu coração e você não consegue liberar perdão, se você não consegue viver em paz com as pessoas que estão à sua volta, se os teus vizinhos te odeiam, que adianta? E de que adianta também todo mundo gostar de você, se você não tem o pão na tua mesa e você passa fome? Também não adianta. Que adianta você ter paz com Deus, mas você está passando necessidades físicas? Não é essa a vontade de Deus para a tua vida também. É um pão integral, que está preocupado com a nossa integralidade. E é um pão poderoso para saciar a nossa vida por completo. Amados irmãos e irmãs, quantas pessoas têm muito dinheiro, mas vivem uma vida miserável nas suas emoções? Augusto Cury fala muito isso: são miseráveis nas emoções, mendigos nas suas emoções, tem medo de tudo. Tem medo de acordar, tem medo de dormir, tem medo da luz, tem medo do escuro, tem medo do ontem, tem medo do amanhã, tem medo do hoje. Agora, queridos irmãos e irmãs, é um pão integral porque cuida também do teu espírito. Te dá paz com Deus, te religa com Deus. É o pão que vem de Deus. É o pão que é aquilo que nós não podemos fazer. Eu achei muito interessante porque Jesus não clama: Pai, me dá o trigo para eu semear. Pai, me dá o trigo para eu fazer o pão. Interessante. Jesus não pede isso. Jesus não pede ferramentas: Senhor, Pai, me dá um forno novo para eu poder assar o pão. Jesus pede o pão pronto. Ele pede porque nós sabemos que o pão é um produto que tem várias coisas primárias, produtos transformados, unidos ali. Quem sabe fazer pão? Me ajuda aí. Pega a farinha, pega água, óleo, ovo, sal, um pouquinho de açúcar, mistura tudo e sai o pão pronto.
Sem fermento, joga um pouquinho de fermento, senão vai virar pão asmo, né? Vai virar pão lá da Páscoa. Um pouquinho de fermento. Mas Jesus não... Vai amassando, sovar bastante, põe no forno. Se algum desses elementos faltar, você não tem o pão. Mas Jesus não pede isso. Jesus não entrega uma lista de como para Deus. Deus, me dá uma xícara de fermento, uma xícara de farinha, 2 de água, 1 de óleo. Eu não sei fazer pão, tá, gente? Estou chutando. Não anote a receita do pão, viu? Jesus não pediu, Senhor, dá lenha para o forno, me dá forno. Por que Ele pediu o pão pronto? Porque é o alimento de Deus que você não pode dar para si mesmo. O pão de Deus só pode vir de Deus. Você pode plantar o trigo, você pode fazer a farinha, mas quando Jesus pede, Pai, me dá o pão, me dá algo pronto, o que eu não posso fazer, faz por mim. Eu vou lutar, Senhor, eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar para ter uma vida digna, sustentar a minha família, mas, Senhor, eu estou em crise, Senhor, faço o que eu não posso fazer, Senhor. Senhor, estou num tempo difícil, Senhor, faço o que eu não posso fazer. Senhor, eu quero perdoar, mas eu não tenho forças para perdoar. Deus, eu sei que eu preciso perdoar. Senhor, faz o que eu não posso fazer. Senhor, eu quero ter paz com os meus irmãos, mas eu sou rancoroso demais, Senhor. Eu sou enfesado, eu brigo com todo mundo mesmo, Senhor. Trabalha na minha vida, faz o que eu não posso fazer, Senhor. Senhor, eu estou lendo a Tua Palavra. Senhor, eu estou orando. Senhor, eu tenho uma vida abençoada já fisicamente. Eu não me falta nada fisicamente, mas, Senhor, eu não tenho paz, eu vivo numa tristeza profunda, eu não tenho ânimo, a minha cabeça está a fios, está em frangalhos. Faz o que eu não posso fazer, Senhor, me dá o pão. Peça o pão de Deus sobre a tua vida nesta noite, meu irmão. Então, o primeiro princípio, nós somos seres dependentes de Deus. O segundo princípio, o pão que vem de Deus é integral. E é poderoso para saciar a nossa vida por completo, e é aquilo que nós não podemos fazer. E o terceiro ponto é o pão que vem de Deus, é nosso. Mais uma vez Jesus usa o nosso, como a gente viu lá do Pai Nosso. Jesus não fala meu Pai, e Ele não fala, Senhor, o meu pão de cada dia você me dá hoje, Senhor. O pão nosso. Se o pão é nosso, ele deve ser repartido. Aquilo que Deus dá para você não é para ficar guardado só para você. As bênçãos que Deus tem te dado, se Deus tem enchido os seus celeiros de bênção, ou seja, se a tua celeira é linguagem da roça, né? Linguagem do campo, celeiros abastecidos. Mas deixa eu falar a nossa linguagem. Se Deus te deu uma conta bancária abençoada, não é para você ficar retendo tudo para você, é para você abençoar outros. Se Deus te deu alegria demais, não é para você se alegre enquanto o outro está desprezado, alegre o outro. Se Deus te deu bênçãos espirituais, dons espirituais, é para você repartir o seu pão. Quantas pessoas lá fora estão carentes do pão de Deus, porque nós não repartimos. Teve um caso, amados irmãos e irmãs, que Jesus estava ensinando, a multidão veio ouvi-lo. Mó galera, ouvindo Jesus, e o tempo passando. Eu imagino Pedro olhando, não tinha relógio, olhando para o sol, vendo que hora ia dar, e o sol está quase se pondo, e Jesus não parava de falar, e Jesus continuava ensinando. E aí até que uma hora chega os discípulos para ele, ô mestre, é o seguinte, o povo está com fome, a multidão está com fome, Senhor, e aí, o que a gente vai fazer? A gente só tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Você quer que a gente saia correndo para ir comprar mais pão? Se quiser a gente vai. Dinheiro também a gente não tem, mas dá um jeito. Mas o povo está com fome, então vamos despedir o povo para eles irem embora, cada um come para si. E aí Jesus vira para ele e fala, dai-lhes vós mesmos de comer. Imagina ele, assustado. Mas peraí, Senhor, você não ouviu? 5 pães e 2 peixinhos, multidão, não bate, Senhor. Dai-lhes vós mesmos de comer. Sabe o que é essa crise dos discípulos com Jesus e com as circunstâncias? É quando você olha para a tua vida e tem alguém do teu lado com uma necessidade muito grande, e que você clama para Deus e fala, Senhor, sara, cura, liberta, transforma, abre uma porta de emprego, ajuda a sair da depressão, ajuda a ser liberto, Senhor. Sabe o que Jesus está falando nesta noite para você? Dá você mesmo de comer para Ele.
Do pão que Ele tem te dado, dê para Ele. Das bênçãos que Ele tem te dado, dê para Ele. E aí você fala, mas Senhor, é um desafio muito grande. É uma luta muito grande. Eu não tenho força. Eu não posso. Eu não consigo. Eu não tenho poder. Eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Eu sou pequeno, Senhor. E Jesus fala, parte o pão. Jesus pega o que Ele tem, abençoa e fala, vai lá. Vai vocês dar de comer para o povo. E Jesus começa a partir o pão, e o pão nunca que vai acabando, e os discípulos vão repartindo com todo mundo também, vai dando pão para todo mundo, vai dando pão, e todo mundo fica saciado, e sobra pão, porque não tinha nada, sobra. Às vezes a gente tem medo de quando abençoar o outro, a gente ficar sem. Mas se eu der da minha alegria, pode ser que eu fique triste. Se eu der do meu dinheiro, eu vou ficar pobre. Se eu der das bênçãos que Deus tem me dado, eu vou ficar sem. Não vai, irmão. É milagre. Quer experimentar o milagre de Deus na tua vida? Comece a partir o pão. Comece a olhar para quem está do teu lado carente, precisando do pão do céu. Com uma mente doente, com um espírito doente, com um corpo doente. Comece a repartir o pão. Você vai ver o milagre que Deus vai fazer através da tua vida. Dá-lhes vós mesmos de comer. Aleluias. Por último, amados irmãos e irmãs, o 4º princípio. Aí está o texto. É o pão de cada dia. Amanhã, né? Que Jesus fala, o pão nosso de cada dia nos dê amanhã. É isso? Obrigado pelo pão de nosso cada dia que o Senhor nos deu ontem. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amados irmãos e irmãs, nós vivemos uma crise de não conseguirmos viver o presente. Não conseguimos viver o hoje. Ou a gente carrega pesos demais do passado que fica nos atrasando e a gente está no hoje pensando, por que eu não fiz isso ontem? Por que eu não mudei a minha vida antes? Por que eu não fiz aquilo mais direito, mais certo? Por que eu não tomei aquela decisão certa? E a gente vai vivendo do passado. Quando o nosso pai, bem que meu pai falou que eu não ia dar nada mesmo, bem que minha mãe falou que não ia ser nada de mim mesmo. Maldições que a gente vai carregando e que vão nos atrapalhando, e a gente está no hoje, mas querendo viver o passado, querendo comer o pão de ontem. Você já comeu pão dormido, irmão? Com certeza já, né? Alguém gosta? Eu prefiro pão dormido do que o pão fresquinho na hora. A gente até come, a gente até vai seguindo a vida assim, mas não é o melhor de Deus para a tua vida. A não ser que você, né, faça uma manteiguinha, põe no forno, faz uma torradinha, dá um remake nele ali, né? Mas aí já não é de ontem, já é de hoje, é a torrada de hoje. É o pão quente na chapa de hoje. Irmãos e irmãs, quantas pessoas querem comer pão dormido, pão de ontem? Deus tem pão de hoje para você. Perdoa o teu passado, entrega nas mãos do Senhor, fala, Senhor, me arrependo, Senhor. Quero entregar nas tuas mãos e ser uma nova criatura hoje. Se você tomou más decisões no passado, começa hoje, muda de vida. Se você tem que pedir perdão para alguém, não fica com mágoa no coração do que aconteceu ontem, não. Pede perdão hoje. Senhor, me ajuda, me dá força. Lembra do pão que você não pode fazer? Senhor, me dá força, mas eu quero resolver a minha vida hoje. Peça perdão. Que haja paz na tua família. Que haja salvação dentro da tua casa. Ou então a gente quer viver o pão de amanhã. Alguém já comeu aqui o pão de amanhã? Já foi na padaria, quero comprar o pão de amanhã hoje. O que você está fazendo? Tem como? Tem como comer o pão de amanhã, irmãos? Não. Amanhã você vai comer o pão de amanhã que vai ser o de hoje. Amados irmãos e irmãs, e por que é que você fica tentando resolver os seus problemas de amanhã hoje? Por que você fica ansioso pelo que vai acontecer daqui a 3, 4 meses? Por que você fica nessa ansiedade e não dorme direito e a vida não vai? Por que você está preocupado com o pão de amanhã hoje? Ai, mas se eu perder o emprego? Mas já perdeu? Não, mas a gente está em crise. Mas você foi mandado embora? Não. Mas está mandando todo mundo. Mas você já foi? Não. E a gente vai preocupado e a gente não trabalha direito, a gente não se relaciona direito, a gente fica preocupado com tudo. Porque queremos comer o pão de amanhã.
Parece uma coisa tão ridícula você chegar na padaria, eu quero comprar o pão de amanhã, mas eu quero comer hoje. Não tem como, mas a gente faz isso. Não faça isso, meu irmão, minha irmã. Peça o pão de hoje. A palavra de Deus fala, basta o seu dia, a cada dia, o seu próprio mal. E tem gente querendo acumular mal no dia, gente. Deixa o mal de amanhã para amanhã, gente. Deixa o mal que passou, Vive o mal de hoje. E é mal o suficiente, eu tenho certeza disso. A não ser que você esteja muito tranquilo, estou muito sem problema. Estou muito sem problema hoje, vou começar a pensar nos problemas de amanhã, porque hoje, né? Mas normalmente não é isso que acontece. A gente começa a pensar nos problemas de amanhã e não resolve os de hoje. Esse é que é o problema. Fica tão ansioso e trava e não faz nada. Eu quero deixar com você, irmãos e irmãs, uma frase desse cara aí, Klaus Brucker, deve ser isso, Klaus Brucker. Ele diz assim: resta-nos viver no presente, pois ele é a única realidade existente. O passado do qual sabemos tudo, mas que não podemos modificar, não existe mais. E o futuro que podemos modificar, mas do qual não sabemos nada, não existe ainda. Você não tem o passado mais na tua vida. Você ainda não tem o futuro. Você pode ser um historiador e gostar de história e saber tudo do passado, mas ficou. Aprenda com o teu passado para aplicar hoje. Não esqueça o teu passado, mas não viva o passado. Estão me entendendo, irmãos? Amém? E o futuro que você pode modificar hoje, o que você vai plantar hoje, você vai colher amanhã. O que você vai conseguir fazer hoje para que você tenha uma vida abençoada amanhã. Mas você não vai colher amanhã, é hoje, então faça hoje. É pensar no amanhã, mas com o pezinho no hoje. E para finalizar, irmãos e irmãs, eu quero o que Tiago fala. Tiago 4, versos do 13 ao 16 diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Tiago está dizendo, a palavra do Senhor está dizendo, quando você deixa de viver o teu presente para se vangloriar de coisas que você ainda nem fez, que você vai fazer, do que como vai ser a tua vida ainda. A palavra de Deus está dizendo, isso é do maligno. O que é a tua vida? Você não sabe nem se você vai atravessar aquele portão para ir embora para a tua casa. A gente não sabe nem se Jesus vai voltar agora, os céus vão se abrir, Ele vai resgatar a sua igreja. Nós não sabemos nem se amanhã acordaremos vivos e a gente vive vivendo o futuro. É o pão de hoje, para hoje que Deus quer te dar, meu irmão, minha irmã. Que Deus nos abençoe.